Muito bem. Profetas maiores. Simplesmente por causa do tamanho do livro. Se o profeta tem um livrinho, são poucas páginas, nós chamamos de profeta menor. Se o livro é grande, profeta maior. Então nós vamos estudar primeiro os profetas maiores, que é tranquilo para decorar. O primeiro deles, Isaías. Tá? Isaías, não se esqueça. Tá? Então, o profeta Isaías, que significa Jeová é salvação. Olha que interessante, bonita a tradução, né? O autor é o próprio Isaías. Tá? Ele era de uma família composta de profetas. A tradição diz que ele era sobrinho do rei Uzias. Está vendo que eu falei que é um paralelo com o livro de Reis? Então, segundo a tradição, ele era sobrinho do rei Uzias. Então, ele era da nobreza também, né? Fazia parte ali da descendência ali da corte. Bom, a profecia dele é contra a elite de Judá, né? Contra o povo comum e contra algumas nações. Então, ele profetiza contra a elite, contra o povo comum e contra algumas nações, como, por exemplo, ele profetiza contra a Babilônia, contra Moabe, contra a Síria, contra Egito, contra Edom, a Arábia, tá? Então, as profecias do profeta Isaías, são voltadas para esse grupo. E depois do profeta Isaías, nós temos outro profeta maior, em função do tamanho do seu escrito, Jeremias. Olha que facinho. Jeremias, o título quer dizer Jeová eleva ou Jeová lança, né? O autor, o próprio profeta Jeremias. E ele vai falar o quê? Ele vai falar a respeito da chamada, ele fala da sua própria chamada, a profecia acerca da libertação do jugo babilônico, a destruição de Judá, ele prevê as profecias contra nações inimigas. Interessante que ele coloca uma profecia como 70 anos do cativeiro babilônico. Interessante, a profecia dele se cumpre, isso nós vemos lá em História dos Hebreus, e outros assuntos também. Então, também chamado profeta das lágrimas, né? Profeta chorão, Jeremias. Nós vamos ver por quê. Próximo profeta é a Lamentações de Jeremias, né? É contado também aqui, ó, Lamentação. Quem que é o autor? O próprio Jeremias. Depois nós vamos... Jeremias. Então, ele tem 2 livros aí. Tem Jeremias e Lamentações. É atribuída a ele mesmo. E aí que ele é chamado, sim, de profeta das lágrimas, né? Porque ele vê, então, a desolação, a destruição de Jerusalém, o povo sofrendo. Então, é o profeta chorão. Próximo profeta, agora sim, é o profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel. Profeta quer dizer Deus fortalece, é o significado do nome. Ele já é contemporâneo de Daniel. Ele já é lá na época do cativeiro. Ele foi para o cativeiro babilônico. Foi para o cativeiro. Então, o ministério dele se divide em 2 partes. Antes e depois do cativeiro. Olha que interessante, tá? Ezequiel. Então, ele está ensinando o povo, ele vai profetizar lá na Babilônia, né? Fala da destruição de Jerusalém, o templo. Após o cativeiro, ele vai falar que devido à desobediência do povo, o povo vai e ele prega, pregador, ele prega sobre essas questões, fala da restauração de Israel, entendeu? E também ele tem profecias contra nações, sobre nações inimigas, profecias, né? Trazendo também o castigo para essas nações, ok? Muito bem. Próximo profeta, vamos para o próximo profeta, Daniel. Quem já não viu falar do profeta Daniel? Profeta Daniel, que quer dizer Deus é o meu juiz. Então, do 1º ao 6º capítulo, Daniel vai falar o que? De história. Já viu falar da história dos jovens que foram lançados na fornalha superaquecida? Entendeu? Então, vai tratar aqui. E depois, ele também vai
é um livro profético. Já viu falar sobre as semanas proféticas de Daniel? Já viu falar? Muito interessante, onde ele narra cada império na estátua do sonho de Nabucodonosor. Já viu falar? Então, profeta Daniel. Muito bem, aí nós encerramos então os profetas maiores. Com quantos livros? 1, 2, 3, 4, 5. 5 livros. Bem, nós já tínhamos 22 livros. Então, nós já tínhamos 22 livros, sendo 5 do Pentateuco, 12 livros históricos e mais 5 livros poéticos. Com mais 5 proféticos, estamos chegando lá. 5, que dá aqui 7, certo? 2, 27. Só que o Antigo Testamento tem 39. Então, você pega 39 e tira 27, 12. Então, só estamos dependendo de mais 12 livros para concluirmos Bibliologia 2, falando um pouquinho de cada livro da Bíblia, resumidamente. Todo o conteúdo você vai encontrar no seu ponto. Não sai daí não, daqui a pouco a gente volta. Vamos trabalhar mais um pouquinho? Hoje está corrida a aula, nada de moleza, nós estamos passando aí rapidamente, de maneira superficial, nos livros da Bíblia do Antigo Testamento. E agora os profetas menores. Profetas menores. Está lembrado então dessa nomenclatura, não é isso? Profetas menores, porque os escritos são menores. Pega aí na sua Bíblia, você vai ver que tem profeta que tem escrito, não tem nem comparação com os maiores, tá? São poucos capítulos. Então, o termo é só em função da quantidade de escrito. Primeiro deles, Oséias. Escreve aí. Oséias. Então, Oséias, primeiro profeta. Quer dizer, Jeová é salvação. Então, na sequência de profetas, e você encontra o primeiro profeta menor, depois de Daniel vem Oséias. O autor sempre vai ser o próprio profeta, né? E ele vai falar o quê? Ele, nos primeiros capítulos, ele fala da vida pessoal, do seu casamento, enfim. E depois ele vai falar o quê? Do capítulo 4 ao 14, a mensagem é mais no sentido de profecias, propriamente dito, que ele mostra a queda e o castigo de Israel, e também a promessa de restauração, tá? Bem, próximo profeta, nós vamos estudar rapidamente, olha aí, Joel. Já viu falar do profeta Joel? Profeta Joel, quer dizer, Jeová é Deus, tá? O autor, o próprio profeta. Ele vai falar do juízo que viria sobre o povo de Deus. Ele fala também do derramamento do Espírito Santo, né? Os pentecostais gostam muito do profeta Joel. E ele aborda também bênçãos no milênio, julgamento das nações, ok? Próximo profeta, profeta Amós. Profeta Amós. A gente aprende no seminário que o profeta Amós ele era boiadeiro, né? Muita gente fala que ele mexia com gado. E o nome significa fardo, carga pesada. Interessante, né, o nome. E as profecias dele é contra, ele fala de várias nações, né? Ele fala de Edom, de Amon, de Moabe, fala de Judá, Israel, porque o reino já está dividido, ok? O reino de Israel. Se você tiver dúvida sobre essa divisão do reino, vai para o DVD de História dos Hebreus. Próximo profeta, então, Oséias, Joel, Amós, profeta Obadias. Obadias. Vale a pena ler todos eles, porque são escritos pequenos, né? Profetas menores. O título significa servo de Jeová,
servo de Jeová. Ele profetizou contra Edom, que são descendentes de Esaú, tá? E porque Edom ficou alegre com o sofrimento de Israel, com a derrota de Judá, Edom, que é descendente de Esaú, ficou alegre, ficou feliz. Então, foram duramente castigados por causa disso, né? Foi profetizada a derrota deles. Muito bem, a ira de Deus contra eles. O próximo profeta, profeta Jonas. Bom, profeta Jonas, quem já não viu falar do profeta Jonas, não sabe a história, que ele foi jogado no mar, e um réptil marinho, né? Tem gente que fala que é baleia, um grande peixe, enfim. Mas a melhor interpretação seria um réptil marinho, foi lá e engoliu Jonas. Jesus falou do profeta Jonas, e Jonas significa pombo. Então nós já temos 1, 2, 3, 4, 5 profetas. O próximo profeta que nós vamos estudar, Miqueias. Profeta Miqueias. Profeta Miqueias significa quem é semelhante a Jeová, o nome de Miqueias, ok? É um profeta que ele fala do juízo sobre, por exemplo, Samaria, que era no Reino do Norte, mas também fala de Jerusalém. Ele expõe os pecados dos seus contemporâneos, ok? O reino já estava dividido, né? Profeta menor, o reino já estava dividido, o Reino do Norte e o Reino do Sul. Depois, no ponto, você vai ver se o profeta era do Reino do Norte e do Reino do Sul. E com isso aí você vai lembrar Reino do Norte, Reino de Israel, Reino do Sul, Reino de Judá, tá bom? Próximo profeta, o profeta Naum. Profeta Naum significa consolação, nome. Ele profetizou a nação da Síria, especificamente a capital, Nínive, tá? Jonas também, né? Mas Naum também profetizou. Muito bem. Próximo profeta, profeta Abacuque. Vou pôr aqui, ó. Abacuque. Profeta Abacuque, que é o título Abraço Ardente. E ele exerce seu ministério profético nos dias do rei Jeoaquim, que era rei de Judá. Muito bem. Próximo profeta, profeta Sofanias. Sofanias, que significa o Senhor esconde. Senhor esconde. Interessante. Então, é um livro tranquilo para ler. Vamos rapidamente para o próximo profeta. Próximo profeta, Ageu. Olha aí, ó. Profeta Ageu. O profeta Ageu, que significa festivo, festividade, ele é um profeta pós-exílio. Depois que o povo volta do cativeiro babilônico, aí nós temos o profeta Ageu. Na verdade, são 3 profetas pós-exílio, pós-volta do cativeiro da Babilônia. O profeta Ageu, o próximo profeta é o profeta... próximo profeta, depois de Ageu, o profeta Zacarias. E o último profeta, o profeta Zacarias e o profeta Malaquias. Muito bem. Então vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Vamos voltar à folha aqui anterior. Olha aqui. 27, que são 5 livros do Pentateuco, 12 livros históricos, 5 livros poéticos, 5 profetas maiores, tudo isso deu 27. Então, 27 com mais 12 profetas menores, 39, ok? Então, o Antigo Testamento tem 39 livros. Essa divisão não é a divisão da Bíblia judaica, do Tanakh. Essa divisão foi feita na Septuaginta, ficou dividido dessa forma, tá bom?